Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que precioso, né? Está sendo esse retiro, como o Senhor tem feito tantos ajustes, né? Derramado revelação, reafirmado a visão, trazendo também esperança, nos fortalecendo, nos consolando, nos equipando, né? Nos conscientizando, consolidando. E assim nós vamos avançando, né? Para o último período aqui do retiro, eu queria só, com bastante simplicidade, fazer algumas recomendações finais, algumas observações finais, para a gente sair daqui assim bem claro do que nós vamos fazer, onde nós vamos investir, né? Organizar esse monte de informação, né? Vamos dizer assim, o que nós vamos organizar em prioridades para a gente poder avançar e investir na nossa vida a partir daqui, saindo do retiro, né? E para a gente tentar aqui construir essa organização aqui juntos, vamos ler o primeiro texto aqui que eu separei, de 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Quem pode ler bem alto? Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Amém, Mateus. A versão da minha Bíblia diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Está vendo essa palavra aí, diligência? Vamos pensar essa palavra diligência desse versículo. Gente, o que significa diligência? Cuidado. O que mais? Cautela. O que mais? Cuidado, cautela, prudência, zelo, presteza. Irmãos, eu aprendi um conceito da palavra diligência que diz assim: diligência significa você fazer bem feito e fazer até o fim. E esse conceito fez muito sentido para mim, porque a partir disso o Senhor começou a organizar um monte de coisa dentro de mim que estava meio fora do lugar, a nível de prioridades. Vou explicar mais. Então, diligência, vamos aplicar esse conceito aqui, ó. Significa você fazer bem feito e fazer até o fim. Então, diligência não é você fazer bem feito e não terminar aquilo que você começou. E também não significa você ir até o fim naquilo que você se propôs a fazer, mas não fazer bem feito. Diligência é fazer bem feitinho e fazer até o fim. Você já percebeu como a gente começa muitas coisas e não termina? Alguém disse que nós somos um povo de muita iniciativa e de pouca acabativa. Porque a gente começa e termina. Começa a ler livro, não termina. Começa a fazer faculdade, não termina. Começa a ler os 3 capítulos, não termina.
começa a congregar, não termina. Muitas começa a fazer aula de música, não termina. Começa a aprender um idioma, não termina. A gente inicia muitas coisas e não termina elas. O que, regime? Começa a comer. Dieta? Começa a comer e não termina. Começa a dieta e não termina. Por que isso é tão constante na nossa vida? Está faltando diligência. Por isso que isso acontece com tanta frequência em tudo que a gente faz. Porque falta diligência. E Pedro está falando aqui, ó. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Fazer bem feito e fazer até o fim. E quando eu comecei a aplicar esse conceito, essa palavra de diligência na minha vida, eu percebi que não dava para eu ser diligente com muitas coisas. E a hora que eu fui me examinar, olhar para mim, eu tinha começado muitas coisas. Estava fazendo aula de violão, aula de canto, aula de baixo, fazendo um trabalho nas escolas, fazendo um trabalho no conselho de segurança, pregando, grupo nas casas, ministério, viagem, e vai na outra cidade, na região, e depois e vai pregar, e ministra louvor, e palavra, e ensino. Aí eu tinha um monte de coisa. Eu tinha iniciado muitas coisas. Eu não estava conseguindo, estava dando conta de terminar. Tinha iniciado uns 3 livros. Lendo, não terminava. Aí eu comecei a perceber que estava faltando diligência e estava faltando organização. Estava faltando eu entender a diferença entre urgente e importante. As coisas urgentes estavam me puxando para longe das importantes, porque cada hora era uma coisa que aparecia urgente para fazer. E as importantes iam ficando de lado. Aí eu não conseguia nem terminar uma coisa nem outra. Estava desorganizado. E eu acredito, irmãos, com todo o meu coração, que para a gente avançar e se desenvolver no nosso caminho, nós precisamos definir e organizar essas coisas, sabe? Aquilo que é importante, aquilo que é urgente, as prioridades. Aquela experiência de Jesus com Marta e Maria fala muito comigo. A Marta tinha iniciado muitas coisas. Marta, você está aí ocupada com muitas coisas. Você iniciou muitas coisas, não vai dar conta de terminar tudo. Você não vai conseguir aplicar a diligência nessas muitas coisas que você começou. Aí Jesus fala assim para ela: poucas coisas são necessárias e uma basta. Aí eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, quais são as poucas coisas necessárias que o Senhor realmente me indicou para fazer, para eu ser diligente nisso? Vamos fazer um filtro nesse monte de coisa que eu comecei aqui. Quais são, Senhor, as poucas coisas necessárias que o Senhor realmente quer que eu faça? O Senhor realmente me indicou, poucas e necessárias, para eu aplicar a diligência, para eu fazer bem feito e para eu fazer até o fim. Comecei a filtrar aquele monte de coisa. E para isso, irmãos, eu creio que a gente precisa diferenciar aquilo que é urgente daquilo que é importante. Você já reparou como cada hora brota uma coisa no nosso dia a dia urgente, que quer sugar nossa energia, nosso tempo, nosso dia a dia, nossa concentração? Cada hora é uma coisa urgente que aparece. Aí você tem aquela listinha das importantes e vai ficando, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí há muitos anos atrás, quando eu comecei a me dedicar um pouco mais a me organizar,
eu tenho um bloco de notas no meu celular, tarefas de hoje, com as coisas, as listinhas importantes aqui, as prioridades, e eu visualizo isso todo dia. Eu criei um hábito de olhar para a minha lista de prioridade todos os dias, para eu não me deixar ser guiado pelas coisas urgentes, e eu me dedicar com diligência naquilo que é importante. Irmãos, vamos tentar aqui então, para a gente sair daqui do retiro, bem claro e bem definido aquilo que é importante, aquilo que é prioridade. Vamos tentar construir aqui, com tudo que a gente viu do começo do retiro até agora, vamos tentar aqui definir as coisas importantes para a gente sair daqui do retiro com a lista feita e bem clara e bem definida, para a gente investir poucas coisas necessárias. Vamos fazer? Primeiro item da lista: investir na nossa comunhão com Deus. Isso está ali na lista de prioridade, das coisas importantes. Investir na nossa comunhão com Deus. Nós não podemos deixar as coisas urgentes nos roubar do primeiro item. Não deixa. Mas é assim, irmão, você tem que ser intencional nisso. Ninguém investe na comunhão com Deus por acidente. Nós temos que ser intencionais. Tá? Isso aqui é prioridade. Eu vou com diligência me dedicar. Não vou deixar as urgentes me roubar da minha comunhão com Deus. Isso é importante. Vale mais do que as coisas urgentes. Se você tivesse faz um montinho das coisas urgentes e um montinho das coisas importantes aqui. Não sei se seria muito radical da minha parte dizer, pega esse monte das coisas urgentes e joga fora. Mas entende o que eu estou querendo dizer? As coisas importantes valem mais. E as urgentes não podem nos roubar delas. E o primeiro item aqui das coisas importantes: investir na nossa comunhão com Deus. Que nós vimos aqui, irmãos, juntos, sobre o Evangelho, olhar para Jesus e tomar a cruz, para poder seguir esse Cristo que se entregou por nós. Lembra dos dois lados da moeda? O que é isso? Comunhão com Deus. Investir na nossa comunhão com Deus. Quando você olha para Jesus e toma a cruz, você está investindo na sua comunhão com Deus. Você está aí, ticando o primeiro item. Olhar para Jesus e tomar a cruz. O que mais, irmãos, que nós vimos nesses dias, que faz parte aqui também do primeiro item de investir na nossa comunhão com Deus? O amor pelo noivo, crescer naqueles 4 níveis de amor pelo noivo, não te parece que faz parte desse item? Você investir intencionalmente na tua comunhão com Deus, na tua consagração, na tua santificação, você está investindo na sua comunhão com Deus, você está subindo de nível de amor pelo noivo. Faz parte desse primeiro item. Concorda ou não? Amém ou não, gente? Ô Jesus. Vamos ler um texto ainda dentro desse item. João capítulo 20.
João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Até o 22, Chico. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmão, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Olha aí o versículo 19. Ao cair da tarde, no primeiro dia, trancadas as portas da casa onde estavam quem? Os discípulos. Aonde que eles estavam? Na casa, trancado. Com o quê? Com medo. Parece a reunião do grupo caseiro, né? Os discípulos trancados numa casa com medo. Até ter um encontro pessoal com Jesus ressurreto dentre os mortos. Até ter essa experiência pessoal com Jesus ressurreto dentre os mortos, aquele que venceu a morte, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, agora estava chegando para eles e se colocando no meio deles e dizendo: paz seja convosco. Você imagina aqueles discípulos olhando para ele: venceu a morte, agora ele tem todo o poder no céu e na terra e está nos enviando. Aí eles saem com toda a potência de ter tido uma experiência com Jesus ressurreto dentre os mortos, sem medo, com ousadia, com intrepidez, com fé. Mas essa experiência, irmãos, com Jesus é gradativa, não é instantânea. Isso precisa progredir, entende? Lembra de Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A maior marca de alguém que conhecer ao Senhor é alguém que prossegue em conhecê-lo. Entende? Isso faz parte aqui do primeiro item. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo, em continuar conhecendo Ele, conhecendo no sentido experimental. Para isso nós precisamos investir na comunhão com Ele. Eu gosto demais daquela ilustração do João Nelson Otto no livro O Serviço dos Santos, que ele conta a história do cachorro e da lebre. Tinha um fazendeiro com o cachorro na frente da fazenda e tinha uma estrada que passou uma lebre correndo. O cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás, latindo, né? E que quando passa um cachorro na rua latindo, o que os outros cachorros das casas vizinhas fazem? Começa a latir e correr atrás do latido do primeiro cachorro lá, né? Aí ele conta que os outros cachorros foram tudo desistindo da corrida, né? Porque eles não sabiam, eles estavam correndo atrás do quê? Eu não sei. O primeiro cachorro que viu a lebre, ele foi até o fim e trouxe a lebre para o seu dono. Aí a moral da história que ele coloca lá: por que os outros cachorros desistiram todos da corrida? Porque eles estavam seguindo o latido do primeiro cachorro que tinha visto a lebre lá, mas eles não sabiam do que eles estavam correndo atrás. Aquele que teve um contato visual com a lebre, ele foi até o fim, porque ele sabia onde ele estava indo. Né? Ele sabia o que ele tinha visto, para onde ele estava indo. Eu aqui agora, eu só sou um cachorro latindo, falando para você que você tem que investir na sua comunhão com Deus. Mas se você não vê a lebre, não tiver a sua experiência, não investir na sua intimidade e comunhão pessoal com o teu noivo, pela fé,
você só está escutando um cachorro latir aqui na frente agora. Mas se você investir nisso, não tem coisas urgentes que te roubarão. Amém, irmãos? É impressionante como o ser humano ele é rebocado por oportunidades e por necessidades, né? Já reparou? Olha, essa oportunidade eu não posso perder. Aí vai ele lá atrás da oportunidade. Ah, eu necessito muito disso, eu preciso disso na minha vida, eu não consigo. Aí vai ele lá atrás da necessidade. Aí vai ver, tá rebocando, é uma oportunidade que está te rebocando longe da visão. É uma necessidade que está te rebocando longe da visão. Por quê? Porque você não tem definido claro qual é a visão. E tudo isso, irmãos, é consolidado dentro do nosso coração, investindo na nossa comunhão com Deus. Primeiro item aí, ó, da nossa prioridade. A gente vai sair daqui. Nós não vamos sair daqui hoje, não vamos almoçar enquanto a gente não definir essas prioridades aqui, ó. Então, a gente vai sair daqui do retiro uma bem definida aqui, ó, investir na minha comunhão com Deus. Amém, irmãos? Segundo item da lista de prioridades. Investir no nosso caráter. O que nós vimos aqui no retiro que fala sobre o investimento do nosso caráter? Lembra? Santidade e arrependimento. Que nós compartilhamos aqui alguns períodos, alguns dias aí de manhã. Santidade e arrependimento. É investir, isso está dentro desse item aqui, ó, de investir no nosso caráter. Faz parte aí, ó, da lista de prioridade. Não deixa as coisas urgentes te roubar disso. Não deixa as coisas urgentes te roubar disso. Você precisa investir nisso. Faz parte aí, ó. Amém? Ao longo dos anos, ainda dentro aqui, ó, desse item número 2, ao longo dos anos a gente vai adquirindo alguns conceitos que vai fazendo parte do nosso modo de sentir, do nosso modo de pensar, e isso consolida o nosso caráter. E num determinado momento da minha caminhada, eu me assustei em perceber que eu tinha adquirido um conceito enganoso de que se eu sou usado por Deus, isso me garante que eu sou alguém aprovado por Ele. Isso fazia parte do meu modo de sentir e de pensar. E é uma sofisma. Isso é um grande engano. E isso estava aqui dentro. E teve alguns versículos muito chaves assim na palavra que ajudaram a desconstruir isso e construir de novo um outro conceito. Por exemplo, o texto de Mateus 7:21. Vamos ler? Mateus capítulo 7, versículo 21. Achamos? Sim ou não? Sim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa palavra me bate sem dó. Eu, para não apanhar sozinho, eu quero compartilhar isso com vocês. Aqui mostra claramente pessoas que eram usadas por Deus, mas não eram aprovadas por Ele. Eles eram usados para profetizar, e a profecia acontecia. Não está falando que era uma mentira que não acontecia, eram falsos profetas. A profecia acontecia. Eles expeliam os demônios eram expulsos mesmo. Eles fizeram milagres, tudo isso em nome de Jesus. E por causa disso, eles achavam que eles estavam qualificados para entrar no reino dos céus. Jesus desqualificou eles. Esse negócio me arrepia, me deixa o cabelo em pé, me treme inteiro. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. Mais um texto. 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 27. Primeira Coríntios 9, 27. Achamos aí, não? Sim? Posso ler? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo admitia a possibilidade de ter sido usado para pregar o Evangelho a muitas pessoas e mesmo assim terminar desqualificado. O que nós vamos fazer agora? Rasgar as vestes, jejuar, chorar e pedir misericórdia. Só Deus para nos guardar. Mas você percebe a importância da gente investir no nosso caráter? Quando você é usado por Deus para trazer uma revelação, para abençoar as pessoas, ou funcionar em algum dom extraordinário, com virtudes ministeriais, te dá aquela sensação que Deus dá um tapinha nas suas costas e diz aquela frase: muito bom, servo bom e fiel. Até a gente começar a descobrir esses versículos, né? Ser usado por Deus não é nenhuma garantia. Nós somos aprovados por Ele. Então essa coisa de ser usado por Deus não tem que nos entusiasmar muito, eu acho. Mas a nossa gana maior deve ser aprovado. Lembra que Paulo fala para Timóteo: procura-te apresentar como obreiro aprovado, não tendo o que se envergonhar. Meu Deus.
fazer um tipo de avaliação dessa, a gente aprendeu que a consciência não é esse instrumento seguro, né? 1 Coríntios 4:4, Paulo fala: ainda que a minha consciência não pese em nada, contudo, eu não me considero justificado diante de Deus, porque quem me julga é o Senhor. O que ele está falando? Que a consciência não é um instrumento seguro para fazer esse tipo de avaliação, para comprovar se nós somos aprovados ou reprovados diante de Deus. Não é um instrumento seguro. O instrumento seguro para uma avaliação dessa é a palavra. Se a palavra de Deus ela condena a minha conduta, o meu comportamento, ainda que a minha consciência não pese por isso, eu estou reprovado. Oh Jesus, por favor, Senhor. Então nós temos que sair daqui com as prioridades bem definidas, né? Comunhão com Deus. Segundo, investir no nosso caráter para nos apresentarmos diante de Deus aprovados. Terceiro item aí da nossa lista de prioridade. Primeira Timóteo 5:8. Um texto super conhecido também, né? Primeira Timóteo 5:8. Posso ler? Sim ou não? Sim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O terceiro item aí, ó, investir na nossa casa, investir na nossa família. Quem é a tua família? Quem que mora com você? Teus pais, teu cônjuge, teus filhos, teus irmãos, tuas irmãs, pai, mãe, tua família. Quem mora com você? Então, o terceiro item aí, ó, investir na família. Faz parte da prioridade da nossa vida como discípulo. Investir na família. Ah, como que eu vou investir na minha família, Márcio? Se comunicando, começa com a comunicação. Pergunta: oi, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha só, se você pegar a Bíblia, jogar no chão e pisar em cima dela, você não está negando a fé. Mas se você não cuidar da sua família, você está negando a fé. Cuidar da família. Investir nas pessoas da família que moram aí com você. Tem pessoas que moram comigo. Eu preciso investir nisso. E você também. Amém, irmãos? O que você acha? Faz parte da lista aí? Não? Ivan Baker falava uma frase que me impactou muito: não edifiquemos o reino de Deus sobre as ruínas do nosso lar. Oh Jesus.
também estou tremendo aqui, viu, Mateus? Quarto, investir no vínculo com os irmãos. O que nós vemos, irmãos, nós vimos aqui durante o retiro, que faz parte desse quarto item aqui. Quem lembra de investir na comunhão com os irmãos? Qual dos períodos das ministrações? Gente, foi ontem à noite que passou assim, de ontem à noite, lembra da comunhão com os irmãos? Salmo, Jesus! Isso, não deixar de congregar, Salmo 133. Guardar a vida do irmão. Isso, ô Jesus amado, por favor. Investir na comunhão com os irmãos, Salmo 133. Sabedoria e maturidade. Guardar a vida do irmão, não deixar de congregar, planejar a semana de tal modo que consiga ir em todas as reuniões, nos grupos caseiros, a reunião de domingo, para trabalhar com uma visão de formação de vida. Se os irmãos não vão aos encontros, fica impossível. Já reparou como os líderes, os discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar? Todos nós temos situações pessoais e familiares para faltar. Mas os líderes, os discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para estar lá, para priorizar, para não deixar as coisas urgentes nos roubar das importantes. E o quarto item do nosso montinho aqui, de importante, é o que? Investir na comunhão com os irmãos, planejar a semana para estar nos encontros. Faz parte aí, do nosso montinho aqui, das coisas importantes. Ponto número 4. O que você acha? Sim ou não? Sim. Sim. Quinto e último. Investir na proclamação do Evangelho. Qual das ministrações que entra aqui nesse item número 5, irmãos, do retiro aqui? Hã? A casa em ruínas, a ministração de ontem de manhã. Lembra não? De Ageu 1. Investir na proclamação do Evangelho, na edificação da casa de Deus. Fazer discípulos. Mas é assim, para você dar fruto, você tem que ser intencional. Ninguém faz discípulo por acidente. As pessoas não vão lá bater na porta da sua casa. Me faz um discípulo. Me batiza. Prega para mim aqui, o batismo que morre para o mundo, que crucifica o meu velho homem. Ele que está pregando para você. Para fazer discípulo, a gente tem que ter essa intenção, tem que ser intencional. Ninguém dá fruto por acidente. Tem que concordar com a vontade de Deus e ter essa intenção. Eu tenho a intenção de fazer discípulo. Faz parte da minha lista do monte de coisas importantes. Pregar o Evangelho e fazer discípulo. Vamos ler o texto que fala sobre isso? Eu gosto muito desse texto, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo de 17. Vamos ler desde o 14, vai? Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão
aquele em quem não creram. Estão me acompanhando na leitura aí ou não? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está vendo, irmãos, a importância de pregar o Evangelho? Por quê? Porque o poder do Evangelho está na comunicação. Se você não comunicar o Evangelho, não vai fazer efeito nenhum na pessoa. Tudo bem, tem vários tipos de comunicação. Eu não vou entrar nisso aqui. A ênfase que eu quero dar aqui é o seguinte: nessa intenção de pregar o Evangelho, de comunicar. Ele faz efeito nas pessoas quando ele é comunicado. Se ele não é comunicado, ele não vai ter poder nenhum sobre as pessoas. Há 15 anos atrás eu era viciado em droga, ateu, sentava na última carteira dentro de uma sala de aula. Meu professor de história olhou para mim e falou assim: Deus pode mudar a tua vida. E continuou dando aula de história. Eu nem acreditava em Deus. E a Bíblia fala o quê aqui? Ó, que a fé vem pelo ouvir. Então eu aprendi que se a pessoa é ateu, mas se ela expõe o ouvido dela para ouvir a palavra, essa palavra vai entrar pelos ouvidos, vai parar lá no coração, aí vai começar a produzir fé. Aí começou a nascer fé onde não tinha antes. Começou a produzir um interesse dentro de mim onde não existia. Eu era totalmente desinteressado. Aí o que eu fiz? Fui bater lá na casa do meu professor. Eu falei: ô professor, você falou que Deus podia mudar a minha vida. Eu estou aqui agora. Aí ele falou: Márcio, senta aí, Deus tem um propósito, olha aqui. Aí esse professor de história me batizou, dia 23 de maio de 2004, me discipulou 15 anos, agora nós somos companheiros de presbitério. Eu tomo, vocês conhecem ele. Como que aconteceu isso? Porque ele comunicou. Eu estava lá sentado, o improvável, ninguém. Por isso é importante a gente investir na proclamação, na comunicação, vamos dizer assim. Porque o Evangelho ele faz efeito nas pessoas quando ele é comunicado. Mas é assim, a gente tem que ser intencional. Ninguém comunica o Evangelho por acidente. Tem que ter a intenção, concordando com a vontade de Deus. Tem que fazer parte do montinho das coisas importantes, fazer parte da nossa vida, do nosso plano, do nosso dia a dia. Tarefas de hoje. Amém, meus irmãos? Agora sim nós estamos liberados para almoçar. A lista de itens importantes, bem definida e bem clara, para a gente sair daqui do retiro com as coisas bem claras, bem definidas. Aquilo que está bem, aquilo que está mal, aquilo que é importante, aquilo que é urgente. E vamos investir nisso daí, vamos caminhar, vamos avançar nisso daí. Amém, irmãos?